Vamos lá então para os dois últimos temas. Nós vamos tratar agora de efeito estufa e aquecimento global. Eu vou falar dos dois juntos porque um leva ao outro. O efeito estufa, ele é um efeito natural, porém ele é intensificado pelo homem. Por que ele é? Uma estufa, gente, é um local fechado, coberto, que tem o objetivo de reter calor para que as plantas que estejam dentro daquele ambiente se desenvolvam, que as plantas para crescerem elas precisam de calor e de umidade. O planeta, ele naturalmente, ele tem essa camada que vai reter uma certa quantidade dos raios solares que são emitidos para a Terra. Então, uma parte do calor é retido na Terra e outra parte deveria voltar para o espaço. O efeito estufa ele vai ser então um problema atmosférico que acontece nos grandes centros urbanos industrializados. Todos os grandes centros urbanos industrializados, eles são efeito estufa, eles sofrem desse problema. E aí, quando eu falo que o efeito estufa ele é local, porque vários efeitos estufas que nós temos no planeta hoje vai levar a um problema maior, que seria então o aquecimento global. Então, como que ocorre o problema do efeito estufa? Essa grande quantidade de gases que são emitidos para a atmosfera, nós vamos ter dois principais, que é o dióxido de carbono e o gás metano. O dióxido de carbono nós vamos encontrar ele em grande quantidade na atmosfera. Ele vai ser proveniente da queima de combustíveis fósseis, e o gás metano ele vai ser proveniente de aterros sanitários, de lixões e de da digestão de alguns ruminantes. Então, nós vamos ter aí esses dois gases colaborando para essa formação dessa estufa. O que acontece? Essa grande concentração de gases aí na atmosfera, nós vamos ter a entrada dos raios solares, uma parte ficaria retida na Terra naturalmente, outra parte refletida novamente para o espaço. Quando essa parte que deveria ser refletida para o espaço tenta voltar, ela vai encontrar essa camada de poluentes, que vai agir como uma barreira, ela vai chocar com essa camada de poluentes e voltar novamente para a superfície terrestre. Então, nós estamos concentrando mais calor do que o necessário, do que a gente necessita, fazendo vários pontos ali de estufa no mundo, no planeta. Então, esse efeito estufa ele é intensificado pelo aumento das atividades industriais, pelo aumento das atividades agrícolas, porque juntamente com as atividades agrícolas nós temos o desmatamento, né? A liberação ali da área para posteriormente termos o plantio, e essa grande utilização dos combustíveis fósseis como fonte de energia. Então, de acordo aí com o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o clima do planeta ele já tem sofrido uma alteração, chegando a 0,85 nos continentes e 0,55 graus nos oceanos, o que já vai causar aí para a gente muitas catástrofes. Isso no decorrer de 100 anos. Às vezes as pessoas pensam que é uma pontuação baixa, porém não é. Qualquer alteração que a gente tem na temperatura no planeta, ela já atinge os ecossistemas e a gente vai ter aí efeitos em cadeia, né, em uma escala gigantesca. É importante ressaltar para vocês que nem todos os estudiosos concordam que o efeito estufa leva ao aquecimento global. Nós vamos ter dois grupos, nós vamos ter os céticos, que são aqueles que falam que o aquecimento global ele é algo natural, que não é provocado pelas atividades humanas e que o efeito estufa nada tem a ver com esse aquecimento, que esse aquecimento ele ocorre de tempos em tempos, que é normal. E já temos os alarmistas, que sim, que eles afirmam, né, que o efeito estufa, os gases de efeito estufa é que tem levado a esse aquecimento global. Quais serão as consequências, então, desse aumento da temperatura no planeta? Nós vamos ter, então, primeiramente, o derretimento das calotas polares, que são ambientes bastante sensíveis. Com esse derretimento das calotas polares, nós vamos ter o aumento do nível do mar, a perca da água doce,
que a maior parte da água doce que nós temos aí, elas estão concentradas nas geleiras. O aumento, então, do nível do oceano, a inundação das cidades costeiras, né, causando alagamentos. Com isso, nós vamos ter aí grandes fluxos migratórios de pessoas saindo dessas áreas que serão alagadas à procura de um novo local. Nós teremos, então, a perca de áreas que poderiam ser utilizadas para a agricultura, por exemplo, porque elas serão alagadas, a intensificação de secas em alguns lugares, aumento de inundações causadas por chuvas, tempestade em outros. Lugares que já são secos, como o Nordeste do Brasil, sofrerão com secas mais graves, né? Lugares que já chovem bastante, vai chover mais ainda. Nós vamos ter uma intensificação de fenômenos atmosféricos como tornados, furacões, ciclones. Teremos aí então um aumento, né, da temperatura em cerca de 2 graus e um agravamento de problema de saúde de várias pessoas. Como evitar? A gente só vai conseguir evitar aí o global e o efeito estufa diminuindo os níveis de poluição que a gente tem hoje na atmosfera. Em 1997, reuniram em Kyoto, no Japão, para tratar de problemas relacionados aí aos gases do efeito estufa. Nesse protocolo, então, ficou certo que os países desenvolvidos, que no momento eles eram responsáveis pela essa grande emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, pelo aquecimento global, eles ficariam, então, aí encarregados de diminuir a emissão desses gases de efeito estufa na atmosfera. A quantidade que cada um tinha que reduzir, ele não tinha um número estabelecido igualmente para todos. Ele variava de país para país, dependendo do grau de industrialização daquele país. Esse protocolo ele entrou em vigor em 2004. 175 países assinaram. Os Estados Unidos, que é um dos países que mais colaboram com a emissão desse gás na atmosfera, não assinou o protocolo de Kyoto, porque ele alegava que só os países desenvolvidos estavam sendo cobrados, que países em desenvolvimento, como a China, não iria precisar diminuir os seus níveis de poluição e que, com isso, eles teriam aí problemas com a sua economia. Então, infelizmente, nós vamos ter aí um país tão grande, né, com essa ação visando apenas a economia. Esse protocolo, então, ele de tempos em tempos ele é ratificado. Cada país se compromete a diminuir, cada país se compromete a uma certa quantidade na diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar no privado as suas perguntas, que eu vou procurar atender aí os seus anseios. Até mais.